Ok, essa semana continuamos falando fortemente sobre o Absolute DC. Tivemos aí vazamentos, depois a confirmação oficial, mais alguns detalhes do que é o Batman, Superman, Mulher Maravilha, mas agora então nós temos aqui um ponto importante envolvendo as palavras do Scott Snyder sobre toda a ideia do surgimento desse universo, bem como o fato que a intenção dele não era escrever o Batman, ele tinha a intenção de fazer outra coisa, mas é então que o projeto foi amadurecendo e ele teve que fazer o Homem-Morcego. E todas essas informações vêm da newsletter do Scott Snyder. Ele fala sobre toda a perspectiva do pensamento de voltar a escrever super-heróis, por que ele fez isso, sobre a sua parceria com o Nick Dragotta, agora envolvendo o Homem-Morcego. Eu acho sempre bacana ler essas newsletters e ver os detalhes envolvendo os trabalhos dos criadores. O Snyder é muito conhecido pelo trabalho que ele fez com o Batman, com a DC, com a Liga da Justiça Metal, Death Metal. Algumas pessoas não sabem que ele se retirou ali do mundo dos super-heróis para fazer os seus quadrinhos autorais por um bom tempo. O último quadrinho que ele escreveu, se eu não estou enganado, é em 2020. Como ele ficou praticamente 10 anos escrevendo quadrinhos de super-heróis, ele falou que ele queria dar um tempo agora, escrever os seus próprios quadrinhos, mergulhar em outra coisa, mas ao mesmo tempo abraçar os quadrinhos de super-heróis em uma outra perspectiva, de alguém que não estava no meio, e sim vendo a coisa de fora. E um detalhe que chamou muito a atenção dele, de uma maneira que irritou ele, era como a mídia cobria os super-heróis, mais ou menos ali na época do final então do universo cinematográfico da Marvel, onde todos os jornais destacavam que era o fim dos super-heróis. Você tem que levar em consideração algumas perspectivas envolvendo séries, filmes que não deram certo da Marvel, da DC, você vai ter o universo futuro do James Gunn, então você tem uma janela entre uma coisa e outra, mas nós vemos muitas pessoas decretando o fim de super-heróis, sendo que os super-heróis não existem necessariamente só na mídia dos filmes, séries e etc, mas sim essencialmente nos quadrinhos. E conforme o Snyder diz na sua newsletter, isso irritou ele pra caramba, essas considerações. E isso foi uma das motivações também que o fez resgatar uma ideia que ele tinha no passado, envolvendo a construção de uma nova história. Nas palavras dele, e foi realmente irritante, honestamente, foi daí que veio. Isso nos irritou. Porque eu honestamente acredito que lendo quadrinhos de super-heróis durante aquele período, alguns dos melhores trabalhos de todos os tempos estavam saindo, como Immortal Hulk na Marvel, World's Finest, As Noturnas, Superman na DC. As pessoas decretavam o fim dos super-heróis sem necessariamente ler os quadrinhos de super-heróis, sendo que realmente a gente tinha muita coisa boa e continua tendo muita coisa boa. Por mais que existam pessoas aí que digam que a DC acabou, que a Marvel acabou, convenhamos, a maioria dessas pessoas às vezes nem leem direito os quadrinhos. É aquela coisa que a gente conversou mais recentemente, as pessoas acompanham muito mais notícias de quadrinhos, informações por vídeos do que necessariamente ler a obra. Foi então que o Scott Snyder resgatou uma ideia que ele teve junto com o Josh Williamson sobre fazer então novas histórias com esses super-heróis, inclusive abordando a figura do Darkseid. Nas palavras dele, nós queríamos tornar o Darkseid aquela figura que diz: é hora de os super-heróis acabarem, eu vou me tornar a coisa nova, a coisa que eles não viram chegando, mas foi profetizado como seu fim, e vou me transformar, vou me tornar essa coisa que pode finalmente colocar essas histórias para descansar. Eu sou o Ômega, eu sou o fim de todas as coisas. Então, dentro das palavras do Snyder, dentro dessa newsletter, você vê uma construção aqui do que envolve o real, a realidade envolvendo a percepção em relação aos super-heróis pelo público comum, se misturando com o que envolve a ficção aqui da DC, sobre o fato de, quem sabe, o Darkseid pensar dessa maneira do fim dos super-heróis e tentar propor algo que converse então com uma trama envolvendo Batman, Superman, Mulher Maravilha e todos os outros personagens do universo DC. Achei interessante esse conceito. Outra coisa que o Snyder ressaltou é que houve muitos rumores e informações vazadas no passado. Ele nunca entrou, na verdade, para comandar um universo separado. Sempre foi sobre se reunir com Josh Williamson, com os outros editores, criadores, marketing, vendas. Como garantimos que todos se sintam confortáveis no universo DC, iniciando novos arcos de histórias ou elevando os arcos de histórias em que estão e como criamos alguma mudança nos quadrinhos. Isso conversa muito com os rumores que vieram do Bleeding Cool News, onde destacava que o Scott Snyder estava arquitetando aí um novo universo. De certa maneira não está errado, porque realmente o Snyder já disse no passado que ele, junto com o Josh Williamson, arquitetaram tudo que envolve essa iniciativa chamada All In, onde teremos a Terra Zero começando novos arcos a partir de outubro, enquanto você tem o lançamento Absolute DC. O Snyder meio que ajudou a arquitetar o Absolute DC, enquanto o Josh Williamson arquitetou o que envolve ali essa nova toada de quadrinhos da Terra Zero. Então, por mais que o Scott Snyder não queira ter essa responsabilidade como arquiteto, de certa maneira ele tem sim. Ele tem um papel muito importante nesse aspecto. Outro ponto que o autor bate muito é sobre a relação do público com quadrinhos, em como você pode fortalecer realmente a mídia dos quadrinhos de super-heróis até, que é muito importante. Ele toca muito nesse ponto na sua newsletter. Falando diretamente com o leitor,
O Snyder destaca que o objetivo é fazer você voltar às lojas ou continuar indo às lojas toda semana. Queremos que você sinta que toda semana você vai ter algo diferente. Havia muitas maneiras de organizar o lançamento do Absolute DC. Tivemos muitas conversas sobre isso. Poderíamos ter feito todos os quadrinhos da linha Absolute saírem em uma única semana, mas o objetivo era integrar para que toda semana você tivesse uma seleção de quadrinhos que você pensasse: tenho que ir pegar isso, tenho que ir até a Comic Shop, porque tem algo legal saindo toda semana a partir de outubro. Todos são novos arcos de histórias, todos estão pulando em um ponto específico. Queremos que você vá celebrar os quadrinhos de super-heróis. É sobre dizer o seguinte: olha, os super-heróis estão aqui para ficar, eles são incríveis, eles foram incríveis e serão incríveis. E esse é o nosso objetivo, tentar torná-los os mais incríveis nesse momento. E isso é o all-in. É por isso que estamos fazendo isso. É por isso que eu estou animado e orgulhoso disso. Novamente, não é sobre eu voltar para a DC Comics. Não é sobre um universo absoluto. É sobre cada quadrinho da DC Comics ser emocionante ao mesmo tempo. E é isso que é. Fornecer a você todo tipo de narrativa, novas versões que vão explodir a sua mente. Arco de histórias em quadrinhos contínuos que vão explodir a sua cabeça. Tudo que você quiser está aqui em outubro. Estão nos quadrinhos, estão nas lojas, estamos por dentro de tudo. Então espero que você realmente goste. Esse é o ponto que eu tenho mais curtido envolvendo as palavras do Scott Snyder, e ele é muito importante nesse aspecto, meus amigos. É uma coisa que eu tenho ressaltado bastante nas minhas conversas envolvendo o Absolute DC. Eu tenho várias críticas em relação ao Snyder, sem sombra de dúvida. Tem coisas que eu não gosto que ele faz. Mas ainda assim, ele sempre foi um cara muito centrado em promover os quadrinhos. Não só da DC, mas da Marvel. Ele é um cara que divulga muita coisa. E a ideia dele com essa linha toda não é simplesmente só fazer algo novo, só fazer o Absolute DC, como foi destacado aqui, mas sim convencer as pessoas que você pode ter uma boa história envolvendo os quadrinhos de super-heróis, promover muito mais essa linha. Eu acho isso muito importante, eu acho muito louvável da parte dele fazer isso. Eu acho que realmente é uma coisa que eu gosto bastante nas palavras dele. Mas agora vem um ponto importante: ele sempre se imaginou escrevendo Batman? Essa sempre foi uma discussão envolvendo essa linha quando foi vazadas as informações. Pô, o Scott Snyder vai escrever de novo Batman? Ele já não escreveu aí quase 10 anos o personagem? Vale a pena ele novamente escrever o Homem-Morcego? E aí que nós temos então algumas revelações nessa newsletter. Nas palavras dele, quando percebemos que o universo absoluto seria algo que poderíamos realmente fazer com parte do All-In, eu não sabia se faria realmente um quadrinho no universo absoluto. Meu objetivo era apenas ajudar a moldar um universo que daria às pessoas modelos para fazerem isso. Ideias básicas sobre o que não fazer com esses personagens, mas o espírito da coisa. O espírito da coisa era fazer esses personagens azarões, torná-los relevantes para que de alguma forma você sinta que essas histórias são pessoais, mas ao mesmo tempo torná-los fiéis ao essencial. Como você os torna as versões mais fodas de si mesmo hoje em dia, onde uma criança ou mesmo um adulto abriria este quadrinho e diria: puta merda, isso é incrível. Esse realmente é o objetivo. Como você os torna incríveis para si mesmo e como você os faz desafiar os medos que você tem agora. E então eu não tinha um projeto para nenhum personagem. Quer dizer, eu honestamente pensei que talvez eu faria um personagem secundário. Talvez eu fizesse alguém como o Darkseid. Por um tempo eu brinquei com a ideia de fazer um quadrinho sobre algo fora do comum, como Etrigan ou coisa nesse sentido. Mas, conforme os quadrinhos começaram a encontrar os seus criadores, ficou claro que o Batman era um dos poucos sobre as quais ainda estávamos conversando, sobre quem poderia fazê-lo e assim por diante. Tipo, quando eu estava lançando o que poderia ser o universo absoluto, eu lancei uma versão do Batman, que eu pensei que falaria como se fosse mais ou menos uma declaração da missão, do que poderia ser feito. Veja, se fizermos o Batman assim, é isso que eu estou falando. Então eu tinha esse modelo que eu estava usando para dizer o que seria o universo absoluto. E é onde o conceito começou. E é uma história do Batman que eu já tenho pensado há muito tempo. Honestamente, foi o James Tynion DeForest que me ligou em um momento quando eu estava estressado há mais de um ano. Foi em março do ano passado. Então ele disse: olha, você sabe que tem que fazer esse quadrinho. Você tem que fazer isso. E eu disse: não, eu não posso fazer o Batman de novo. E ele disse: olha, essa é a ideia que você teve e você deveria fazê-la. Eu lembro muito tempo atrás que no Twitter o Snyder chegou a falar que ele tinha ainda uma ideia de uma história para fazer com o Homem-Morcego. Mas você vê que ele foi um tanto quanto relutante em novamente trabalhar com o Batman. Talvez na cabeça dele, ele pensou a mesma coisa que muitas pessoas pensaram. Pô, continuar de novo com o Batman? Pra que isso? Mas às vezes você tem alguma outra história para contar envolvendo esse personagem. Ainda mais quando você está falando de um personagem diferente do que envolve, por exemplo, a Terra Zero. Então esse é um ponto essencial envolvendo essa construção que o Snyder pode fazer. É interessante como esse modelo do Batman então foi usado para construir todo esse universo absoluto. O Snyder continua destacando o seguinte: era apenas uma ideia básica, não era como uma grande história ou algo assim naquele momento, mas eu fiquei pensando por um longo tempo sobre isso. E aí então decidiu escrever a história que ele foi atrás de um parceiro certo para fazer esse trabalho. Eis então que ele abordou o Nick Dragotta para ter esse parceiro então para fazer o Batman absoluto, e o Dragotta ficou animado desde o primeiro dia.
E o Snyder elogia muito a arte dele. Ele ressalta o seguinte: sua arte é inacreditável. Ele dá exatamente a vibe que eu estou procurando. É como se fosse um ano 1 encontrando o Cavaleiro das Trevas, mas também com um toque de influência de mangá, com influência punk. Sempre amei a arte do Nick e sempre tive uma tremenda admiração por ele como criador. No fim, o autor resume o All In, que é a nova iniciativa então da DC, da seguinte maneira: eu faço parte de uma grande iniciativa coletiva na DC Comics que é sobre deixar todo mundo brilhar. Todo mundo faz a narrativa que quer. E pra mim é um agradecimento a vocês novamente por essa vida incrível e essa carreira incrível. Eu honestamente acordo todos os dias grato. E o All In é sobre isso. Eu realmente espero que vocês amem, aproveitem, celebrem e se divirtam, tanto quanto nós nos divertimos fazendo isso. Porque vai ser uma explosão, vamos arrasar. Os tempos são estressantes, os tempos são difíceis. Fizemos metal durante a eleição de 2016, fizemos death metal durante a eleição de 2020, e aqui estamos em 2024. E tempos de estresse contando histórias que importam para você, fazendo parte de histórias que o levam a algum lugar e significam algo para você, e falam sobre coisas às quais você se importa. Não há coisa melhor. Então, espero que você se junte a nós, All In, em outubro. Então, pois bem, em outubro conheceremos esse novo Batman e sobre como vai ser essa exploração que ele acabou aqui destacando, o Scott Snyder, sobre o fato de pessoas que são azarões, que têm vários problemas, mas como eles acabam conseguindo vencer esses problemas. Essa foi mais ou menos a definição que eu entendi pela newsletter dele. Como é que ele se torna melhor em relação a tudo isso. E pode ser uma trama, um conceito, um desenvolvimento desses personagens que soe muito interessante, dependendo da construção de cada um deles. Mas mais do que tudo, é uma coisa que realmente me chama muita atenção, é como eles querem que a galera entenda que vale a pena você realmente ler essas obras, ler esses quadrinhos, né? Isso realmente é o que mais importa. Eu achei interessante. No fim das contas é aquela coisa, você tenta se livrar do Batman, mas o Batman sempre tá lá. Snyder meio que relutou, não queria fazer tudo mais, mas vambora. Então vamos fazer esse Batman. Se estão dizendo que é pra fazer, eu vou fazer. E eu realmente espero que essa linha dê certo, que a galera consiga fazer aquilo que eles querem com esses personagens e que o público aceite também, né? Que o público goste. Não forçadamente, obviamente, mas que o público se encante então com as histórias que serão contadas, mais do que tudo. Então eu torço aí pelo sucesso da linha e gostei bastante das palavras do Scott Snyder. Vou reforçar aqui, não concordo com tudo que é criado, ou mesmo feito com o Batman. Mas ainda assim, tudo que ele escreveu aqui tem o seu sentido e eu gostei da proposta toda. Continuarei aqui então trazendo atualizações envolvendo o Batman e toda essa nova linha do Absolute DC. Agora eu quero saber de você. Empolgado? Já perguntei isso em outros vídeos, né? Mas de qualquer maneira, gostou das palavras do Scott Snyder? Acha que ele tá certo, tá errado? Comente aqui embaixo. E como eu sempre destaco, tem 2 vídeos por dia aqui no canal. Esses dias aí deu uns probleminha, não consegui postar outro vídeo, mas sempre tem 2 vídeos aqui, hein? Por isso eu vou indicar resenhas para você assistir. Temos a resenha aqui envolvendo Crise Parte 3, essa animação que eu achei mais ou menos lá, né? Tem algumas considerações a serem feitas, dá uma olhadinha. Ao mesmo tempo, fiz resenha de um dos episódios de Batman do Futuro, hein? Essa animação fantástica. Dá uma olhadinha lá, toda segunda-feira eu tô tentando trazer uma resenha envolvendo um episódio de Batman no Futuro. Agradecendo como sempre os membros do canal, essa galerinha batuta que ajuda este trabalho. Inclusive você pode ser membro também, dá uma olhadinha no botão Seja Membro, valor pequenininho você ajuda, contribui também. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, e é isso, vou ficando por aqui.